Precisamos ter um senso de propósito. Nós não nascemos à toa. Não somos um acidente. Deus nos planejou. Daí, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Tenha propósito. Você não nasceu à toa. Talvez tu aí que está me assistindo, talvez tu sinta que não há mais sentido na sua vida, na tua existência. Se sente então sem rumo, sem propósito. Foi ou é tanto sofrimento nessa vida que parece que nasceu somente para isso. Talvez tu ouviu muitas vezes da sua família, dos teus pais, que não era para tu ter nascido, que tu é um acidente, tu foi um erro e que não é amado, ou amada, ou querido, ou querida pelos seus. Mas tudo isso é um engano de Satanás. Tu não foi um acidente. Tu foi planejado pelo próprio Deus. Todos nós aqui na Terra existimos por alguma razão. Olha o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e diz assim: Antes de eu formar você no ventre da sua mãe, já o conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser profeta para as nações. Sabe, esse versículo tem a ver com o chamado de Jeremias. Mas Deus não escolheu somente Jeremias. Todos nós temos uma importância para Deus. Deus nos ama igualmente. Então, Ele sempre escolheu a todos nós antes de nós nascermos. Ou seja, Ele planejou todos nós. Mesmo que Ele tenha uma função diferente para cada um de seus filhos. Sabe, é Deus que nos dá a vida, assim como é Ele que tira a nossa vida. Então, se nós temos vida, há esperança. Se tu está vivo, é porque Deus quer assim. E ainda não terminou para ti. Sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus entregou Jesus, o seu próprio Filho, por amor a nós. Ele entregou Jesus para sofrer a condenação, a sua própria ira pelos nossos pecados. Sendo ele santo, ele foi castigado em nosso lugar, porque a ira de Deus tinha que ser aplacada. Com isso recebemos amor, com isso recebemos perdão do próprio Deus pelos nossos pecados. E para que a gente viva eternamente com Ele. Esse é o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho tem poder para transformar a tua vida. O mesmo Deus que salva, que liberta e que nos adota como filhos é o Deus que pode sim mudar a nossa vida, mudar a tua situação e te dar um senso de propósito. Se renda ao amor e ao perdão de Deus. Ele está de braços abertos para te receber. Abra seu coração e se entregue. Peça a Deus para te tirar dessa situação, para tirar isso de ti. Peça para Deus para te dar alegria novamente. A alegria que somente Ele pode nos dar. Porque muitas vezes a alegria que o mundo nos oferece é para destruição. Mas a alegria que Deus nos dá é para renovação, é para salvação. A alegria que Deus nos dá é a alegria que provém dele próprio. E essa alegria, como eu falei, só Ele pode dar. Ele é poderoso, Ele venceu as trevas e é nosso Pai. Olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E também lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato
somos. Sabe, por causa de Cristo, Deus vê Jesus na nossa face. Se nós estamos em Cristo, Ele olha para nós como Ele olha para o seu Filho amado, para seu Filho perfeito, para o Filho que pagou tudo por nós. Então Ele vê a imagem de Cristo em nós. E isso é muito maravilhoso, muito incrível, porque nós não merecemos isso. E mesmo assim, Deus vê a imagem daquele que é santo em nós. E Deus, Ele não te salvou à toa. Ele te salvou para viver eternamente com Ele. A gente precisa se alegrar com essa verdade. E além de tudo isso que eu falei sobre Ele nos salvar para estarmos eternamente vivendo com Ele, Ele também quer mudar a nossa situação aqui na Terra. Ele quer que nós nos enchemos de alegria, de esperança e que a gente confie totalmente nele, porque Ele tem um propósito sim para todos nós. Olhem comigo o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 16, verso 4, que diz assim: O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha como Deus é incrível, Ele tem um propósito para nós aqui na Terra. Talvez tu não conheça o teu propósito, mas esteja aberto a receber de Deus esse propósito. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que a gente entende é que Deus nos chamou para o propósito dele. E continuando, olha o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós entendemos na palavra que todo o propósito que Deus nos dá precisa ser para a honra e glória dele e precisa ter sim boas obras. O propósito que nós temos não é somente para nós, para nos satisfazermos, mas precisa sim servir o nosso próximo. Então essa é uma dica de qual é o teu propósito. Tem a ver sim com servir o teu próximo, fazer o bem para o teu próximo. E olha também que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós vemos aqui que nós não nascemos à toa. Deus, ele nos planejou, ele nos chamou e tem um propósito para nós aqui na Terra, para fazermos o bem ao nosso próximo e para dar glórias a Ele. Sabe o propósito que Deus tem para ti? Ele precisa ser para a glória dele e precisa servir o teu próximo. Na verdade, todo aquele trabalho, todo aquele propósito que é para servir o nosso próximo é para a glória de Deus. Então, sabendo disso, já é um meio caminho andado, não é mesmo? Para que a gente não venha se confundir com as vozes do inimigo, com as vozes do mundo. Sabendo dessas coisas, amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Bom, eu gostaria de saber o que tu acha deste assunto. Tu já encontrou o teu propósito? Comenta aqui embaixo. E se tu já tem um propósito, comenta aqui. Se tu se sente triste, se tu se sente depressivo, sem propósito, sem rumo, saibas que Deus tem poder para mudar isso tudo. E se tu chegou até aqui, então,
Deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.